Olá Brasil, olá você aí de casa, eu sei que demorou pra sair vídeo de história do cinema e dos diretores, mas estou de volta porque dá muito trabalho de pesquisa, gente, tem que ver todos os filmes, é muita coisa, mas estou aqui, consegui, e o vídeo do Charles Chaplin vai ser dividido em duas partes, porque vocês sabem que ele é um cara muito foda, muito grandioso, fez muitos filmes, a carreira dele é extensíssima. Hoje vou falar um pouco da vida dele como um todo, dos lugares que ele passou e tal, e no próximo vídeo eu vou falar dos filmes que ele fez, vou escolher alguns grandes filmes da carreira dele pra gente discorrer um pouquinho sobre cada um. Então vamos lá, pra começar a gente tem que estabelecer aqui que talvez, não sei se todo mundo sabe, que o Chaplin nasceu na Inglaterra, ele é britânico. E o início da carreira dele foi graças à mãe dele, porque a mãe dele participava de teatro, ela era cantora. Em 1900, 1902, nesse inicinho aí do século XX, a gente já falou disso nos outros vídeos de história do cinema, que eu vou deixar aqui ou aqui, não lembro que lado que é. Naquela época a gente tinha muitas apresentações de vaudeville, e já tinha o comecinho do cinema, mas a princípio o importante aqui são os vaudevilles, que tinha cantoria, que tinha teatro, que tinha encenações, sapateado e tudo mais. E a mãe do Chaplin era uma artista, ela cantava. E o Chaplin conta que ele ficava ali nas coxias, ali, né? Coxias são uns panos que ficam assim no teatro pra esconder o fundo, né? Esconder os bastidores. Então o Chaplin ficava ali na coxia observando, e ele já era encantado, né, com esse mundo, e ele achava tudo lindo. E a voz da mãe dele falhou. Ela já tava num processo de decadência da carreira dela nessa época, e ela tava cantando e a voz dela deu uma engasgada, não sei, falhou. E aí a gente não sabe muito bem como aconteceu, mas quem foi parar no palco foi o Chaplin. E ele com seus 5 aninhos subiu ali no palco e começou a cantar. Inclusive ele imitou a mãe dele, falhando a voz. Olha só, com 5 anos ele fez uma imitação da mãe dele, e aí a galera dava um monte de gargalhada. E ele cantou, dançou, o público começou a jogar um monte de moedas pra ele, e aí ele parou tudo e começou a catar as moedas, né? E aí no meio disso teve um cara ali dos bastidores que foi ajudar ele a catar as moedas, e ele falou, não. Ele achou que o cara ia roubar ele. E aí o público foi à loucura com esse lance dele já catar as moedas e dele achar que o cara ia roubar ele. E o Chaplin considera que aí foi o início da carreira dele. A vida do Chaplin nessa parte da infância, assim, adolescência, foi muito difícil, porque a mãe dele, com essa decadência da carreira, não sei se foi por isso, ela tinha alguns problemas mentais, assim. É difícil a gente dizer hoje em dia o que ela tinha, porque a gente só sabe que na época ela não tava bem e ela foi pra várias instituições, e o pai do Chaplin era alcoólatra. O Chaplin tinha um irmão chamado Sidney, e o irmão dele e ele viviam nessa coisa, assim, era muito difícil, eles ficavam com a mãe, e daí a mãe ia pra uma instituição, e daí eles tinham que ir pra um orfanato, ou pra algum lugar, assim, de crianças e tal. Eles sofreram muito, eles foram muito pobres, eles não tinham comida várias vezes, eles não tinham roupa pra usar, então foi uma infância bem difícil, assim, pra eles. A primeira mudança, assim, nessa vida difícil dele que teve, foi quando o pai dele, apesar do alcoolismo e tal, ele conhecia um diretor de uma trupe de dançarinos, sapateadores e tal. E o pai dele convenceu a mãe dele que ia ser bom colocar o Charlie nessa escola de dança, nesse negócio, nessa trupe, pra ajudar a pagar as contas. E a mãe dele acabou aceitando. E a trupe chamava Clog Dancers, que é sapateadores de tamancos. E eu acho que foi aí que o Chaplin descobriu que ele gostava de fazer as pessoas rirem. Ele gostava de se apresentar, de dançar e tudo, mas ele fala que o que ele mais gostava era quando as pessoas riam das bobagens que ele fazia ali no palco. Quando ele tava um pouco mais velho, já com uns 17 anos, ele já tinha tentado ser ator dramático, né, que não é de comédia, ator normal, de peças e tal. Não tava dando muito certo essa carreira dele, mas teve uma oportunidade incrível que ele agarrou com todas as forças e ele brilhou, que foi quando um ator famoso de uma peça chamada Jogador de Futebol pediu demissão, e aí o Chaplin entrou no lugar dele e ele arrasou. Era uma comédia super pastelão, assim, uma coisa bem física, e ele ficava ali no palco por vários minutos improvisando e o público delirava, morria de rir com ele, e a peça virou um sucesso. Depois disso ele virou um ator cômico de sucesso na Companhia Carno, que era a companhia que o Sid, o irmão dele, trabalhava também, e se não me engano foi o Sidney que indicou ele pra trabalhar na companhia, e os chefões lá da companhia falaram, mas esse cara, ele é muito tímido, ele é muito, né, não sei se vai ser bom e tal, mas o Chaplin foi e começou a fazer, e é óbvio que deu certo, né, porque ele era um ótimo ator de comédia. E essa Companhia Carno, ela não era especificamente de comédia, mas todas essas coisas do vaudeville eram muito voltadas pro riso, pra bobagem, né, pra aquela coisa de passar o tempo, uma coisa mais tranquila. É muito diferente de, por exemplo, um teatro, uma coisa mais assim, Hamlet e tal. Então essa companhia tinha sapateadores, tinha uns caras que iam no patins e aí eles subiam num pedaço de madeira e voavam e tudo mais, e tudo isso com um tom mais engraçado. E aí o dono da empresa, o Sr. Carno, ele tinha um lance de fazer tour nos Estados Unidos, acho que uma vez ao ano, alguma coisa assim. E nesse ano o Chaplin foi escolhido pra ser o protagonista da peça deles. E foi a primeira vez que o Charlie foi pros Estados Unidos e ele se encantou com tudo, ele se encantou com a Broadway, ele amou Nova York. A companhia passou, né, por algumas cidades e ele achou tudo aquilo maravilhoso, ele se
encantou muito com os Estados Unidos. E aí a Companhia Carno começou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos por culpa do Chaplin também. Tudo foi dando muito certo, assim. E nessas idas e vindas para os Estados Unidos, o Chaplin recebeu uma carta, um telegrama, pedindo pra ele ir num escritório de advogados. E aí ele ficou assustado, ficou primeiro com medo, depois ele falou, será que alguma tia minha, eu ganhei alguma herança, sei lá. Ele não tinha a menor ideia. E aí quando ele chegou lá, ele encontrou o Castle e Beaumont, que eram produtores de cinema. E eles queriam contratá-lo pra substituir o ator Ford Sterling na Keystone Comedy Film Company, que era a Keystone. Só que o Chaplin, ele gostava de fazer comédia, fazer as pessoas rirem e tal, mas ele sempre achou que ele ia ser um ator dramático, que ele ia fazer, sabe, interpretar Hamlet, que ele ia ser um ator fudido. E a Keystone, ele já no nome diz que é a Keystone Comedy Company, né? É de comédia. Eles faziam aqueles filmes de perseguição que eu contei, que não tem um grande roteiro, é uns caras passando e aí acontece alguma coisa, aí eles ficam perseguindo e tudo mais. E o Chaplin não sabia se ele curtia muito aquilo ou não, mas ele pensou, se eu ficar um ano aqui nos Estados Unidos fazendo esses filmes, eu vou fazer maior sucesso e aí depois eu volto pro teatro como uma estrela internacional muito foda e aí eu vou fazer o que eu realmente quero fazer. Então ele acabou aceitando e assinou um contrato que dava $150 por semana pra ele, que era muito dinheiro naquela época, e pra ele, então, que era sempre muito pobre, assim, era mais dinheiro do que jamais alguém tinha oferecido a ele, assim, na sua vida. E aí ele foi ser ator na Keystone, que era em Los Angeles, e o Sr. Sennett, que era o chefão ali dos estúdios, achava ele muito novo. Mas o Chaplin sempre enfatizou que com a maquiagem ele poderia ficar com a idade, ele poderia se parecer com qualquer coisa que o Sr. Sennett quisesse. E é engraçado porque quando ele chegou lá nos estúdios, ele conta aqui nesse livro, na biografia dele, no primeiro dia que ele foi, por exemplo, ele chegou, olhou, assim, voltou pro hotel, não falou com ninguém. Então, e outra coisa interessante é que ele não sabia que o filme era filmado picado. Ele não sabia que a gente filmava uma série, depois filmava outra, ele não sabia muito bem como funcionava, apesar de sempre ter gostado do cinema. Só que nessa época tudo era improvisado, principalmente na Keystone, que eles faziam comédia. Eles tinham uma ideia, assim, vamos colocar um bêbado num salão. E pronto, essa era a ideia do filme. E aí o resto era tudo improviso e sempre terminava uma perseguição. E o Chaplin não gostava muito disso, não da parte de ser um improviso, assim, mas ele achava que essa correria toda tirava um pouco da personalidade do artista, porque não dava pra ver nada, era um monte de gente correndo. Aí ele gravou um filme que chama Carlitos Repórter, no Brasil, se não me engano, que ele interpreta um repórter, e esse filme não foi muito de sucesso, assim, mas alguns críticos já notaram que o Chaplin era um cara especial, assim, tinha algumas críticas bem positivas com relação à atuação dele. E o Chaplin não gostou muito desse personagem, da roupa do personagem, não foi a melhor coisa que ele fez. E aí um belo dia eles estavam lá no estúdio gravando um filme e o Sr. Sennett falou pro Chaplin, põe uma roupa lá e entra aqui porque a gente tem esse filme que não tá ficando bom. A gente precisa colocar umas graças aqui, umas zoeiras aqui. Vai lá, Chaplin. E aí o Chaplin correu lá nos bastidores e procurou uma roupa e foi tentando montar um look pra esse personagem que ele ia criar. E foi aí que já começou a surgir o Carlitos. Ele colocou uma calça bem grande, um sapato bem grande, um colete bem apertadinho e um chapéu coco pequeno. Ele queria criar esse contraste, assim, que fosse meio estranho, uma coisa grande com uma coisa pequena. E ele criou isso porque ele já não tinha gostado, né, do look do repórter, então ele pensou isso. E ele lembrou que o Sr. Sennett queria que ele parecesse um pouco mais velho, né, porque ele tinha uns 20 anos, 20 e pouquinhos nessa época, se não me engano. E aí foi a hora que ele colocou aquele bigode que é um pouco o bigodinho do Hitler, né, que é um pouco mais curto, assim, porque no filme do repórter ele usava um bigode maior. E ele pensou, vou colocar um bigode menorzinho pra poder ficar um pouco mais velho, mas ao mesmo tempo vai dar pra ver a minha expressão. E aí ele já chegou no set, pegou uma bengalinha e já chegou rodando a bengalinha e a galera já começou a rir. Quando ele foi entrando, todo mundo gostou muito, né, daquele jeitinho que ele deu pro personagem. E quando ele entrou ali, ele já começou a falar do personagem pro Sr. Sennett. Esse cara é um vagabundo sonhador, ele tá ansioso por aventuras, ele é muito solitário, ele quer conhecer o amor. Já começou a viajar ali como seria esse personagem. E esse personagem foi só o início do que virou o Carlitos depois. E é engraçado porque nessa época os filmes eram mudos, né, então todo mundo ficava conversando, fumando, falando ali atrás nos bastidores. E enquanto o Chaplin tava interpretando esse filme, todo mundo ficou obcecado assistindo, todo mundo parou pra assistir e morria de dar gargalhada. Então ele conseguia saber se as coisas estavam engraçadas ou não, porque era praticamente um teatro. Estavam filmando, mas tinha um monte de gente ali assistindo e todo mundo ficou apaixonado assistindo ele atuar e todo mundo morrendo de rir ali. E aí nisso ele, né, era só ator na Keystone. E um dia ele tava trabalhando com uma diretora chamada Mabel Normand e ele não curtia muito o jeito dela dirigir. E ainda por cima ele tava de saco cheio desses filmes, desse jeito que eles faziam, que não tinha história, não tinha roteiro, era uma perseguição, era uma coisa meio blá. Ele não tava feliz. E aí ele pediu pra ele dirigir um filme. E aí ele começou a dar treta com essa diretora e foi lá e falou com os diretores. Falou, gente, se eu dirigir o meu filme, a gente não vai ter mais problema, não vai ter treta, eu não vou brigar com ninguém, porque eu que vou dirigir. Todo mundo ficou, nossa, mas você
é só um ator, você não sabe dirigir, não sei o quê. E ele falou, não, se der prejuízo, eu pago. E aí todo mundo falou, então tá, então faz aí. E até então todo mundo tava meio assim com ele, né? Porque ele tava brigando muito, ele tava questionando os diretores o tempo todo. No outro dia ele chegou no set e tava todo mundo um amorzinho, tratando ele assim, ó. Ai, Chaplin, querido, quer um cafezinho? Quer não sei o que lá? E ele, ué, gente, o que aconteceu? Tá todo mundo me amando? E nesse dia nem era o filme que ele ia dirigir ainda. Eu acho que nem todo mundo sabia ainda que ele tinha fechado isso, que ele ia dirigir um filme. Depois ele descobriu que por que tava todo mundo tratando ele assim. Ele ficou sabendo que a Keystone, a produtora, recebeu um telegrama que os exibidores, né, que eram as salas de vaudevilles, de cinema, né, que estavam começando, né, a evoluir nesse tempo, que vocês podem ver nos vídeos de história do cinema. Eles mandaram um telegrama pedindo mais filmes do Chaplin, porque a bilheteria tava indo à loucura, as pessoas amavam os filmes do Chaplin. E aí todo mundo falou, não, então beleza, deixa ele fazer o que ele quiser. Quer um cafezinho, senhor Chaplin? Ai, nananini. E aí ele dirigiu o seu primeiro filme, que foi o Apanhando na Chuva, e a partir daí ele escreveu e dirigiu seus próprios filmes pra sempre. E aí vocês viram, né, que o público já amava ele, e ele fazia, né, vários filminhos e tal. Esses filminhos eram filmados, assim, em um dia, sabe? Era uma coisa super rápida. Só que ele começou a sentir que os filmes precisavam ir um pouco além da comédia, esses filmes precisavam de profundidade. E teve um filme que ele fez que chamava O Porteiro, que tem uma cena que tem um cara demitindo ele, e ele fica implorando pro cara não demiti-lo, não demiti-lo. E ali nos bastidores, uma atriz que tava assistindo a cena começou a chorar vendo essa gravação. E eu acho que isso deu um estalo pra ele, né? Que a vida às vezes é muito engraçada e às vezes nem tanto. E foi aí que ele começou a ter essa visão de fazer uns filmes que não eram só pura comédia, mas que tinha uma coisa bonita ou mais profunda atrás dessa comédia. Então teve um belo dia que o contrato dele com a Keystone acabou, e aí ele passou pra uma outra companhia que chamava Essanay. Mesmo antes dele terminar esse primeiro filme dele nessa nova companhia, já tinham vendido 65 cópias do filme pras exibidoras. E nessa época não existia isso, não existia de já vender um filme antes, porque todos os filmes eram meio iguais, né? Não tinha grandes coisas assim muito especiais. Então a produtora ia lá e mandava um monte de filme pra exibidora, eles iam lá e passavam. E nesse caso não, a galera já sabia que era um filme do Chaplin, falou, não, eu quero. E aí a outra exibidora falou, não, eu quero o filme do Chaplin também. E aí 65 exibidoras já tinham fechado que queriam o filme novo dele. Depois dele terminar de gravar o filme, já tinham passado pra 130 exibidoras que queriam, e tinha um monte de gente correndo atrás, ligando porque queria o filme do Chaplin. E aí eles perceberam, né, que dava pra aumentar o preço, que naquela época o preço era por metro de filme, porque eles vendiam pras exibidoras. Então eles aumentaram o preço pelo metro do filme. E outra coisa que mudou na carreira do Chaplin nessa época, que o irmão dele, o Sidney, começou a cuidar dos negócios dele, porque ele percebeu que tava uma coisa muito grande, e aí tinha umas pessoas que enganavam ele, então ele deixou tudo nas mãos do Sidney, e o irmão dele cuidava das coisas muito bem pra ele. E ele tava tão famoso que começaram a vender bonequinhos, estátuas dele nas lojinhas, assim, nas ruas e tal. E naquela época, né, obviamente não era nada licenciado, coisa que o George Lucas inventou depois nos anos 70, por aí. Mas nessa época já tinha um fascínio pelo personagem dele tão grande que já vendiam coisas com a cara dele. E foi mais ou menos nessa época que ele descobriu o tanto que ele tava famoso. Que ele tava fazendo uma viagem de trem uma vez, e aí descobriram que ele tava nesse trem e vazou na imprensa. E vazou também a estação que ele ia descer. E aí quando ele foi descer na estação, tinha uma multidão de gente querendo ver ele, querendo falar com ele, querendo autógrafo e tudo mais. E foi aí que ele falou, gente, esse negócio tá meio assustador, tá? Eu tô famoso. E depois que ele saiu da Essanay, ele ficou meio puto porque ele saiu da produtora e eles pegaram um filme lá do Chaplin que ele tinha feito e reeditaram, colocaram um monte de cenas que ele tinha cortado e tudo mais. E o Chaplin ficou pé da vida. Ele ficou indignado. Como assim os caras vão e mexem no meu filme? Mas o filme não era dele, o filme era da produtora, era da empresa. E isso serviu de lição pra ele, que acrescentou uma cláusula no contrato que a partir de agora ninguém poderia tocar nos filmes dele depois dele sair da empresa ou depois de sei lá o quê. O filme ia ser assim e pronto, ninguém pode mexer. Depois disso ele foi trabalhar numa produtora que chamava Mutual, que ele disse que foi o período mais feliz da carreira dele. Ele entrou pra Mutual em 1916 e ele virou o artista mais bem pago do mundo, porque ele assinou um contrato que era anual, que ao longo da biografia dele ele explica que antes ele recebia de uma forma por semana, depois ele recebia por filme, e aí nessa época ele resolveu que ele queria receber por ano. E o salário dele era 670 mil por ano. Imagina, um cara que era pobrinho, que ganhava 150 dólares por semana, achando a riqueza, ele tava ganhando tudo isso. E esse foi o período mais feliz da carreira dele, porque ele tinha muita liberdade. A Mutual construiu um estúdio pra ele que chamava Lone Star Film Company, e eles falaram, você tem que produzir
12 filmes nesse ano e ser feliz e faz aí o que você quiser, arrasa. Então nessa época o Chaplin começou a inventar, ele começou a criar um monte de coisas porque ele não tinha restrições. E foi aí que foi florescendo essa coisa de diretor, essa coisa das ideias dos filmes dele cada vez mais, assim. Todos os filmes que ele fez na Mutual foram um sucesso. E uma característica dele já nessa época é que ele colocava a câmera parada e os atores que faziam toda a cena. Ele tinha essa visão um pouco teatral, assim. Ele queria dar aos atores a liberdade de expressão, a ele mesmo, né, que era um dos próprios atores. Ele gostava que a câmera não interferisse no processo dos atores. E outra coisa é que ele preferia gravar sempre no estúdio, porque isso dava uma liberdade de continuidade pra ele depois, assim, sei lá, 2 semanas depois ele falava, ah, não, vamos inserir uma cena aqui no meio? Aí eles iam lá, montavam de novo, colocavam a mesma roupa e fazia tudo de novo e inseria no meio do filme que ele já tava fazendo. E uma coisa que ele fazia também por ele ser ator, ele encenava o que ele queria que o ator fizesse. Então ele fazia a cena, fazia os gestos e o ator tinha que imitar o que ele tinha feito. Ele dirigia dessa forma. Em 1917 ele saiu da Mutual e ele saía assim porque era o contrato, né? E aí veio outra empresa e ofereceu mais dinheiro, que foi a First National nessa época. E eles tinham combinado com ele de produzir 8 curtas. E o Chaplin aí também, muita liberdade criativa, ele decidiu construir um próprio estúdio dele em Hollywood, ele foi lá e construiu, e ele fazia o que ele queria. Só que ele tanto fazia o que ele queria que ele começou a esticar esses curtas. E alguns desses projetos dele já viraram longa-metragens. Em 1919, o Chaplin já tinha percebido com vários amigos dele que as produtoras, as exibidoras, as distribuidoras, produtora também era distribuidora nessa época ainda, era meio confuso. Mas o Chaplin já sacou que essa galera tava tomando dinheiro deles, porque eles que faziam o filme inteiro, a galera não fazia praticamente nada, eles só ofereciam, né, os recursos, e aí eles ganhavam a bilheteria lá, um puta dinheiro e passavam só um pouco pra eles. E aí o Chaplin, junto com o Griffith, que eu já fiz um vídeo dele aqui também, a Mary Pickford e o Douglas Fairbanks, juntos eles criaram a United Artists, que em português seria Artistas Unidos, e eles criaram a própria produtora deles. E a partir daí todos os seus filmes começaram a ser longa-metragens, né, porque agora é ele que mandava no negócio. E o primeiro filme que a United Artists fez foi A Woman of Paris, que em português é Casamento ou Luxo? É uma pergunta. Nessa época também ele fez A Corrida do Ouro, entre outros vários filmes. E mais ou menos em 1930, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, começaram os filmes falados, os talkies. E o Chaplin foi muito resistente a fazer filme falados, assim. Quando já tinha filme falado, o Chaplin já ainda estava fazendo filme mudo. Ele não queria mudar. Ele achava que o filme falado ia ser uma moda e ia passar. Então, Luzes da Cidade e Tempos Modernos já foram feitos mudos quando já existia o filme falado. E ele tava lá resistindo. Mas nessa época, esses dois filmes já tinham efeitos sonoros que já eram conectados com o filme, né? Trilha sonora, porque antes, eu já falei nos outros vídeos aqui, era tudo tocado no piano, o cara tocava o que ele bem entendia e tudo mais. E o primeiro filme falado dele foi O Grande Ditador, em 1940, porque já tinha a ameaça ali da guerra, né? Que já tinha tido uma guerra, e aí tinha o Hitler, e esse filme foi bem controverso pro Chaplin, eu vou contar mais no próximo vídeo, mas foi o primeiro filme falado que ele fez. Um motivo porque o Chaplin demorava tanto pra fazer seus filmes é porque ele não fazia um roteiro antes. Ele ficou com essa coisa na cabeça de ter uma ideia e ir desenvolvendo ao longo do filme. Então mesmo esses grandes filmes que ele fez, não tinha um super roteirinho, ele tinha uma coisa ali na cabeça dele, ele ia filmando, depois ele, não, vamos voltar ali, vamos refilmar aquele negócio ali porque eu vou enfiar outra coisa. Então o processo dele era um pouco mais comprido. Então a partir de aqui agora eu vou parar, porque aí nessa época começaram a surgir os grandes filmes dele, e aí eu vou falar mais dos filmes no outro vídeo, mas agora eu queria meio que fazer um resumo, assim, sobre o que é o Chaplin, assim. Ele foi um clown, esse coisa clown é aquele palhaço, aquela coisa boba, assim, ele foi o clown mais genial que já existiu, né, assim, na Terra, e em muitos filmes ele mesmo fazia o cara bonzinho, o cavalheiro, o gentleman, e no mesmo filme ele fazia o cara pobre, que geralmente era o Carlitos, que era solitário, não tinha dinheiro e tudo mais. Ele dividia muito os filmes dele entre ricos e pobres, entre patrão e empregado, essa coisa proletária, o pobre. Ele fazia muito isso. Mas apesar disso, os filmes dele sempre eram bem otimistas, assim, sempre tinha um final que era bom, que as coisas iam dar certo. E ele sempre fazia essa coisa dessa comédia satírica, né, que é tipo fazer uma sátira, fazer uma piada com uma coisa séria, que muitas vezes era a pobreza, você tá lá pobre, não sei o que lá, mas a gente ri disso. É pão que tem pra comer hoje, mas a gente vai zoar com o pão também. Então, apesar dos problemas sociais que ele queria enfatizar, né, que ao longo da carreira dele ele percebeu que ele queria falar sobre isso, ele sempre apelava pro riso, pra comédia, pra tentar ver as coisas de uma forma positiva. E uma coisa que ele foi muito criticado, né, principalmente mais no fim da carreira dele, é que a câmera dele não contava muito a história. Ele deixava pros atores, pra cena, o mise-en-scène contar a história, mas a câmera mesmo ele não gostava de inventar muito com ela. E eu acho o Carlitos um personagem
achei muito fofo, assim, porque ele tem essa coisa que até o Chaplin disse na primeira vez que ele criou. Ele é solitário, ele é pobre, ele é um vagabundo, mas ele só quer o bem, ele quer um amor, ele quer que as coisas deem certo. Ele mostra essa luta, essa esperança, às vezes o fracasso dele, mas que no final as coisas talvez possam ir pra um lado bom, positivo e tudo mais. E assim, só pra finalizar, que é uma coisa mais pessoal da vida dele, assim, mas o Chaplin foi muito perseguido pelo FBI dos Estados Unidos, porque ele era muito esquerdista e resolveram falar que ele era comunista, e nessa época era muito difícil, né, ser comunista, e ele diz que ele não era, né, pelo menos na biografia dele, ele diz que não, mas de qualquer forma ele teve que apelar pro exílio, ele teve que sair dos Estados Unidos e fugir e tal, ele só voltou pros Estados Unidos muitos anos depois pra receber um Oscar. Então acho que é isso, assim, tem muita coisa na vida do Chaplin, recomendo quem quiser saber mais ler essa biografia dele que chama Minha Vida, é muito gostoso ver como ele pensava, ver quando ele, por exemplo, ia ao cinema, ver a reação das pessoas, ele não queria ficar ali no cinema porque ele não aguentava esperar pra ver se as pessoas iam rir daquela cena ou não. Também tem um pouco da vida pessoal dele, que ele sempre foi muito solitário, ele não dava muito certo, ele gostava de ir nas festas e tal, mas ele ficava muito recluso, ele era muito focado no trabalho, por isso que ele casou várias vezes, inclusive ele casava com umas meninas bem novinhas, o que é meio estranho, mas enfim, se você quiser saber mais da vida pessoal dele, tem esse livro que é bem legal, e daqui uns dias eu volto com a parte 2, que eu vou falar mais sobre os filmes dele, e aí vou falar um pouco mais na ordem certinha, assim, e espero que vocês tenham gostado. Chaplin é um herói, é maravilhoso, então coloquem aí nos comentários se você já conhecia um pouco da história dele, que filmes vocês já assistiram, e fiquem calmos que vai ter mais vídeo de história do cinema, porque eles dão muito trabalho realmente. Não deixe de curtir o vídeo, que me ajuda muito, compartilhe com seus amigos, porque esses vídeos não dão audiência, dão um maior trabalho, mas eu faço porque são muito legais, e vocês que assistem gostam muito, então me ajuda aí que não custa nada. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!